Como viajar com férias pagas todos os anos? Será que isso é possível? Sim, claro que é. Seja bem-vindo ao nosso canal The Rich Life Guide, o seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Eu sou Viviane Ribeiro e vou compartilhar com você uma dica que pode transformar as suas férias. É claro que ninguém vai te pagar as férias, pessoal, não é essa a ideia. A ideia é que você planeje as suas férias com antecedência para que quando você volte, você tenha já os recursos para pagar a sua fatura do cartão de crédito. A chave para ter as suas férias pagas todos os anos é o planejamento. E o primeiro passo desse planejamento é o quê? Incluir as suas férias no seu orçamento mensal. Você já sabe que vai tirar férias, né? Pode ser no verão aí do Brasil, que é janeiro e fevereiro, ou no verão aqui dos Estados Unidos, que é agora em julho e agosto, mas você sabe que vai querer viajar na época de férias, não é verdade? Então, por que não se planejar com antecedência e já colocar as férias como parte do seu orçamento mensal? Vamos ver então como funciona esse planejamento na prática. Eu faço isso já há muito tempo e funciona perfeito. É muito melhor você ir de férias sabendo que já tem tudo pago. Então, como que eu faço? Vamos supor que você quer fazer, ou eu quero fazer, uma viagem que vai me custar US$ 6.000. Vou colocar em dólares, tá, pessoal? Aí você adapta para real, adapta para a sua realidade. Mas vamos lá. Então, eu quero fazer uma viagem de férias, vai me custar US$ 6.000. US$ 6.000 dividido por 12, supondo que eu tenho um ano para me planejar para essa viagem, já que está em julho, vai ser ótimo. Olha só, aqui nos Estados Unidos as férias de verão são julho e agosto, então você vai ter um ano para se planejar para as férias de verão do próximo ano. Então você quer fazer uma viagem e você vai gastar US$ 6.000. Dividindo por 12, US$ 500 por mês. Ótimo! Você vai incluir esses US$ 500 por mês no seu orçamento mensal. Ou seja, você vai separar esse dinheiro, vai colocar em uma conta investimentos. Claro que tem que ser um investimento mais líquido, porque você vai usar o dinheiro daqui a um ano, mas isso vai evitar que você tenha estresse na hora de voltar das férias. E aí, na data que chegar a sua viagem, você já vai estar com as férias pagas. Você vai viajar, vai curtir muito mais, vai se divertir com a sua família sem se preocupar com o quanto vocês estão gastando. E além de se divertir muito mais com a sua família, você evita de se endividar. Porque muitas pessoas, ao voltar de férias, elas têm uma surpresa quando elas veem a fatura do cartão de crédito. Às vezes a fatura vai ser muito maior do que elas imaginavam e elas entram em cheque especial, ou então deixam de pagar a fatura inteira e terminam se endividando. E agora eu vou compartilhar algumas dicas práticas para você poder calcular o valor da sua viagem e fazer esse planejamento, incluindo a viagem no seu orçamento mensal. Primeiro, defina o seu destino e faça uma estimativa dos seus gastos. E como você vai fazer isso? Muito fácil. Você pode entrar em vários sites que vão te dar, por exemplo, o custo de hotel, o custo de voos, o custo de alimentação diária naquele lugar para o qual você quer ir. Não se esqueça de incluir os extras, por exemplo, aluguel de carro, se você for alugar um carro, ou então os passeios. Muitas vezes os passeios são uma parte bem significativa dos custos da viagem e sempre deixe uma folguinha para os extras. Por exemplo, se alguém ficar doente, se alguém precisar de um remédio, se você tiver uma multa e você tiver que pagar essa multa na hora que alugou o carro, ou qualquer outra coisa que possa vir a acontecer. As viagens são sempre uma aventura, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Então, não faça o orçamento só do custo de hospedagem, comida, voos e transporte, mas inclua também alguns extras. Uma vez que você calculou o valor total da sua viagem, eu vou deixar aqui para você alguns truques que pode deixar a sua viagem mais barata. Primeiro, vamos supor que você não tem filhos, ou então que seus filhos não estão mais em idade escolar e você pode viajar fora de temporada alta, porque a gente sabe, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, que a temporada alta é, em geral, as férias de verão. Então, se você tem a possibilidade, viaje fora de temporada alta. Isso vai te ajudar muito a reduzir os custos da sua viagem, principalmente com voos, hospedagem e aluguel de carro. Outra dica importante é: se você viaja com frequência, você provavelmente usa aqueles aplicativos para reservas de hotéis. Eu uso o Booking.com. No Booking.com, eu já sou o que eles chamam de categoria Gênios 3. Ou seja, por usar sempre o mesmo aplicativo, eu vou subindo de nível. E o que isso traz de vantagem?
várias coisas. Traz de vantagem descontos, cancelamentos no último momento, ou seja, se aconteceu alguma coisa e você precisou cancelar, você pode cancelar no último momento, e algumas gratificações, como por exemplo, café da manhã incluído. Talvez era um hotel que não tivesse o café da manhã incluído e vai ser upgrade de quarto, ou seja, eles te colocam em um quarto melhor. Então é uma boa ideia usar o mesmo aplicativo. É o que eles chamam de programa de fidelidade. Você vai subindo de nível e tendo mais descontos. Para você que utiliza cartão de crédito, também dê uma olhada na parte das milhas. Eu não faço milhas, pessoalmente, eu não gosto de administrar essa parte de milhas. Eu acho que é muito trabalho. Eu prefiro utilizar o meu cartão, aquela opção de cashback, né, de receber o dinheiro de volta. Então, eu não faço milhas. Mas se você está confortável usando milhas, também se você viajar fora de temporada alta, provavelmente você vai conseguir trocar a sua viagem por menos milhas do que se você estivesse viajando em pleno verão. Procure também atividades gratuitas no país ou cidade para o qual você está viajando. Por exemplo, uma vez eu fui em Nova York e na sexta-feira o museu, né, o MoMA, ele é grátis. Então eu esperei, eu ia ficar na cidade 5 dias, então eu deixei para ir no MoMA na sexta-feira porque eu sabia que era grátis. Então, se você já sabe em quais atrações você quer ir, pesquise para ver se tem algum dia que é grátis, algum dia que tem algum desconto. Outra dica é, se você vai, por exemplo, para a Europa, algumas companhias de trem te dão um passe com desconto. Por exemplo, na Suíça, você tem alguns passes que você compra com antecedência e eles te dão descontos nas passagens de trem. Mais uma dica sobre transporte é: alugue o carro com antecedência. Essa já aconteceu comigo, tá? Eu deixei para alugar o carro na última hora e foi caríssimo. Então, alugue o carro com antecedência e você vai ver que vai sair muito mais em conta. Para quem não viaja com tudo programadinho, e eu já fiz isso, quando você viaja em temporada baixa, você, por exemplo, não precisa reservar todos os hotéis. E aí você pode conseguir promoções de última hora. Mas já aconteceu comigo também uma vez que eu e meu marido estávamos na França e eu falei com ele, reserva o hotel, né, para amanhã, para a gente poder ir para outra cidade. E ele falou, não tem hotel. Eu falei, como não tem hotel? É porque era um feriado. Então fique esperto com isso. Pode ser que tenha o feriado e aí vai ser mais difícil fazer uma reserva. Então essa dica aí tem que tomar um certo cuidado. Bom, essas dicas que eu dei para vocês é para estimar o preço da viagem e também conseguir alguns descontos e fazer com que a viagem pese menos no seu orçamento. Uma outra dica é o preço de passagens aéreas. Se você olhar o preço das passagens e tentar comprar as passagens com mais antecedência, você vai encontrar preços mais atrativos. Em geral, os dias mais baratos para viajar são terça e quarta-feira. Se você tentar viajar numa sexta-feira, você vai perceber que o preço é muito mais alto. Outra dica é para passagens aéreas, se você vai para um lugar, por exemplo, eu moro numa cidade aqui nos Estados Unidos, pessoal, que não é uma cidade grande, não é uma cidade que tem um aeroporto significativo. Então, muitas vezes, se eu tento comprar a passagem direto da minha cidade, né, para o meu destino final, eu vou pagar muito mais caro. Então, algumas vezes eu faço o quê? Eu compro a passagem da minha cidade para uma cidade grande aqui nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo uma vez que eu fui para a Ásia, tá? Eu comprei a passagem de Aspen, onde que eu moro, para Los Angeles, e a minha cunhada mora em Los Angeles, então ajudou um pouquinho. E passamos uma noite na casa da minha cunhada e no dia seguinte fomos para a Indonésia. Então saiu muito mais barato comprar a passagem Aspen Los Angeles e depois Los Angeles Indonésia separadamente do que comprar todo o trecho Aspen Indonésia, no caso era Bali, e a volta. Então na volta nós fizemos a mesma coisa, nós paramos em Los Angeles uma noite. Isso é sempre recomendado? Não, porque às vezes se você perder uma conexão pode complicar muito a sua viagem. No meu caso, a gente tinha uma distância bem grande entre os dois voos, né? O voo que chegava em Los Angeles e o voo que partia no dia seguinte para a Indonésia. Então foi possível fazer isso. Mas é sempre uma boa ideia dar uma olhada como você pode fazer, principalmente se você mora numa cidade pequena como eu. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas para você fazer a estimativa de gastos da sua viagem e também conseguir alguns descontos. Uma vez que você estimou o valor total da sua viagem, fica muito fácil. Divide por 12, ou então, se você for fazer essa viagem daqui a 18 meses, divide pelo número de meses que faltam para você viajar. E é claro que você não vai deixar esse dinheiro parado, né?
você vai investir esse dinheiro em algum investimento que seja mais líquido. Aí no Brasil, por exemplo, um CDB de liquidez diária. Aqui nos Estados Unidos, você pode utilizar uma High Yield Savings Account. A gente já falou dessa conta num outro vídeo, é só você buscar aqui no canal. E quando chegar o dia da sua viagem, além daquele dinheiro que você poupou todos os meses, você ainda vai ter um certo rendimento sobre o dinheiro poupado. Aí dá até para pagar mais um passeio, né, na sua viagem. Bom, uma outra dica é a seguinte: ok, já fiz o preço da minha viagem e já dividi pelo número de meses que faltam para eu viajar, mas ficou um valor muito alto, ficou apertado para mim. Então, o que eu faço? Aí eu te dou duas opções: ou você faz um downgrade, ou seja, ou você faz essa viagem ficar mais barata, ou então faz uma viagem menor primeiro e deixa essa viagem mais cara para daqui a mais tempo. Por exemplo, se você quer visitar Paris, que é um sonho de muita gente, mas você viu que vai ficar bem apertado para colocar Paris no seu orçamento daqui 12 meses. Então tá tudo bem, coloca uma viagem local, talvez você possa viajar para a Argentina ou alguma praia aí perto de você, e depois, daqui 2 anos, você faz a viagem de Paris. Não deixe de fazer alguma coisa, mas se planeje para que essa viagem também não seja um fardo no seu orçamento mensal. Outra coisa que você pode fazer para que a viagem não fique tão pesada no seu orçamento é o seguinte: você, por exemplo, pode diminuir em outras formas de lazer que você faz mensalmente. Por exemplo, se você sai para comer todo sábado e domingo, esse provavelmente é um custo alto no seu orçamento. Que tal falar com a sua família ou com a sua esposa, né? Fazer um tipo de gincana e falar o seguinte: olha, nós queremos ir para Paris e para que toda a família possa ir e não fique tão apertado no nosso orçamento, ou para que nós não tenhamos que adiar essa viagem por muito tempo, vamos fazer o seguinte: a partir de agora, só vamos sair para comer em restaurantes uma vez por semana. E o dinheiro que gastaríamos para comer mais uma vez por semana, né? Ou seja, você sair no sábado e deixa de sair para comer no domingo, nós vamos investir, nós vamos poupar para fazer a nossa viagem a Paris. Eu tenho certeza que sua família vai concordar com isso. Por quê? Porque a recompensa lá no final é bem alta. Se é o sonho da família visitar Paris, todos vão colaborar para que esse sonho se torne uma realidade. E eu vou contar uma história pessoal minha, tá? Porque eu gosto de dar exemplo, eu não gosto de ficar ensinando coisas que eu não faço. Eu faço isso com o meu marido, nós dois, né, colocamos um dinheiro mensalmente para as nossas viagens. E eu lembro de uma vez que um colega de trabalho, na época eu acho que eu estava indo para a Indonésia, como eu mencionei antes, ele chegou e perguntou: nossa, mas como você viaja tanto? Ele ganhava muito mais do que eu na época e ele não viajava. Eu falei: olha, eu consigo viajar porque eu não saio para comer fora tantas vezes quanto a maioria das pessoas. Que aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, as pessoas saem muito para comer em restaurantes. E eu não faço parte dessas pessoas. Além disso, eu também levo marmita para o meu trabalho. Por quê? Porque eu penso o seguinte: quando eu viajar, quando eu estiver viajando, eu vou comer fora todos os dias. E provavelmente eu vou comer fora, em alguns países não tem café da manhã incluído, café da manhã, almoço e jantar. Então eu prefiro levar a minha marmita ao invés de ficar comprando almoço todos os dias. Para mim isso faz muita diferença, além do que eu gosto de ter uma refeição balanceada, então eu prefiro fazer a minha marmita do meu jeito que ficar gastando o meu dinheiro comendo fora. E isso pode ser diferente para você. Eu estou dando aqui o meu exemplo, você pode buscar outras coisas nas quais você gostaria de economizar para que você possa realizar o sonho da sua viagem. E eu queria incluir uma dica final nesse vídeo. Se a sua viagem é internacional, pense em abrir uma conta, como eu já comentei no vídeo anterior, uma conta global ou uma conta internacional. Aí no Brasil, vou dar o exemplo do Banco Inter, mas pode haver outros bancos que tenham as mesmas opções. Existe uma opção de abrir uma conta global, ou seja, uma conta internacional, através do aplicativo do Banco Inter e começar a comprar dólares para a sua viagem internacional com antecedência. E aí o que acontece? Você, além de já estar com a viagem toda paga, você também se protege do câmbio do dólar. Porque, como já mencionei num outro vídeo, que eu espero que vocês tenham assistido, o ideal é comprar dólares periodicamente, para que você tenha um custo médio do dólar ao longo do tempo.
Além disso, o Banco Inter oferece um cartão internacional. Então, se você tiver uma conta internacional, tiver transferido seus dólares para essa conta internacional, na hora de usar o cartão, você não vai ter que pagar todo o IOF. Vai ser um IOF de 1,10 ou 0,38, e aí o Banco Inter vai te dar aquele cartão de débito conectado com a sua conta internacional e vai ficar muito mais fácil de você, poupar os dólares na sua conta de investimento, 2, fazer os pagamentos quando você viajar. E eles ainda dão outras vantagens, dá uma olhada lá na página do Inter. Se você não gosta do Banco Inter, não tem problema nenhum, procure outro banco que ofereça um tipo de vantagem similar. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas sobre como ter as suas viagens pagas todos os anos. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a planejar melhor as suas próximas férias. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!